Beleza, estou aqui com o Thiago. Obrigado, Thiago, pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. A gente já vem ensaiando e eu enrolando ele um pouco, né, para a gente bater um papo aqui hoje. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse e falasse sua formação, sua experiência profissional, para que as pessoas te conheçam também. Bom, fala aí, Igor. Primeiramente, queria agradecer aí o convite aí, né, a oportunidade de participar aí do canal Manutenção em Ação, uma iniciativa muito legal aí, está de parabéns. Bom, em relação à minha formação profissional, né, eu sou técnico em eletrônica, sou engenheiro mecânico, me formei na Universidade Federal de São João del Rei, já tenho cerca de 12 anos de formado, né, e minha trajetória inicialmente foi focada em indústria automobilística, né, então passei por áreas de logística, engenharia de processo, manufatura, manutenção, né, em empresas multinacionais do segmento, né, como Johnson Controls, Lear Corporation, que são referências em fabricações de bancos, estruturas e interiores automotivos, né? E com isso atendendo aos processos diretamente aí, os processos da Fiat, Ford, GM, Volks, né, Mercedes-Benz. Então, assim, eu tive bastante vivência nessa indústria automobilística aí no começo e atualmente, depois disso, né, morei em Minas Gerais, vim transferido para Salvador, né, região aqui de Salvador, comecei a trabalhar na Ford, né, para o processo Ford, onde eu mudei um pouco o foco, comecei a sair um pouco da montagem final e fui mais para body shop, estamparia, né, carrocerias, né, e atualmente eu estou no ramo de siderurgia e mineração, atuando na área de engenharia de manutenção. Então, basicamente, aí seria esse raio-x aí da Legal. minha trajetória até agora. Show de bola. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente sua experiência, principalmente você falando que passou por todas essas áreas, né, logística, processo, que geralmente são áreas que já está ainda mais vindo da indústria automobilística, já são áreas que estão já muito enraizadas à análise de dados, né, essa estratificação, análise dos dados e trabalhar com essas estatísticas a favor da gestão, né? Você levou isso para manutenção e se você levou, de que forma que você levou essas metodologias e essa análise de dados, estatísticas, etc. Como é que divide um pouco isso com a gente, por favor? Bom, o que eu vejo hoje, né, para a gente manter uma empresa trabalhando em alta performance, né, nos dias de hoje, é uma métrica que eu acho que está diretamente relacionada à sua sobrevivência no mercado, né? Podemos concluir que, mais do que nunca, ter um setor de manutenção eficiente é um grande diferencial competitivo, né? E nos dá atenção a esse fator pode ser fatal, né? Não dar atenção a esse fator pode ser fatal para o negócio. Então, uma vez que a gente vê que tem prejuízos, são expressivos, né, acarretando perda de credibilidade, de confiabilidade, altos custos de reparo, aumento de índice de acidente, etc. Então, essa questão de análise de dados, histórico de manutenção, né, que antigamente a gente via a manutenção como um mal necessário, né, que só quebrou, consertou, era aquela coisa meio desconexa com o processo, né? Hoje em dia a gente tem que ter uma visão muito mais estratégica de manutenção. Então, esses dados estatísticos, essas questões de análise de histórico, análise de falha, te permite a tomar decisões mais acertadas, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, a indústria automobilística é muito mais dinâmico nessa análise de dados, balanceamento de processo, coisas que no setor primário, né, vamos pôr na siderurgia, mineração, fica um pouco um passo atrás, né? Mas não que não tenha o mesmo foco, né? E essa questão de importância nesse sentido. Até pela característica do processo, né? Os processos são bem distintos um do outro no setor primário, como você falou, é um pouco diferente, né? A análise dos dados seria um pouco, o trabalho seria um pouco diferente, né? Exato, porque a indústria, né, automobilística tem aquele dinamismo, aquela questão just in time, just in sequence, né, aquela correria toda, e às vezes mineração, siderurgia é um processo mais de batelada, então você tem um time diferente ali do seu processo, né, dos seus setores ali que trabalham, mas hoje, atualmente, a gente vê que manutenção e essa questão de análise de dados
está muito difundido, né? Tanto é que a gente vê hoje a indústria 4.0, a gente vê agora a ISO 55000, que há um tempo atrás nem existia, né? Então, essa questão de ter uma norma específica referenciada à gestão de ativos que está totalmente ligado a essa análise estatística, essa criação de bancos de dados e você permitir com que você faça análise, simulações, modelagens do seu processo, até mesmo para antever possíveis falhas, né, melhorar o seu processo, ser inputs para carteiras de investimento que você vai solicitar, melhorar os custos, melhorar os indicadores, né, e a performance como um todo, de acordo com o que o mercado pede, né? Então, acho que essa é a grande visão atualmente aí de manutenção em relação a essa análise de dados, né? Porque muitas das vezes você tem o que eu acho bem difícil, bem ruim nessa questão, que às vezes o banco de dados, ele não, às vezes vira um bando de dados, né? Porque não tem uma curacidade, não tem um lançamento legal, então às vezes você faz algumas análises e te direciona a outros pontos que talvez não é o que está precisando. Então, assim, essa é a grande importância, e hoje eu vejo as indústrias em todos os segmentos estão usando muito essa questão de automação, de monitoramento online, de softwares, para deixar esse sistema robusto e que você consiga atuar de forma mais rápida e precisa, quase que online hoje, né? Então, acho que essa é a minha visão aí. Você falou que hoje você está na engenharia de manutenção, né? E uma pergunta muito frequente, até porque o termo engenharia de manutenção é muito amplo, né? E muitas pessoas me perguntam assim, Igor, mas o que é a engenharia de manutenção? O que faz o engenheiro de manutenção? É muito genérico, né? Então, assim, eu queria que você dividisse com a gente assim, o setor de engenharia de manutenção, qual que hoje, onde você trabalha, qual que é a função dele? Vocês estão ligados a quais ferramentas de gestão que vocês utilizam ali? Qual que é a função desse, vamos colocar, subsetor, né, da manutenção dentro do contexto manutenção? Vocês são responsáveis pelo quê no final? Então, basicamente, setor de manutenção hoje, acho que seja em qualquer indústria ou qualquer ramo, segmento de mercado, são 3 pilares, vamos colocar assim, 3 pilares. Qual que seriam os 3 subsetores dentro de uma manutenção? A gente tem a engenharia de manutenção, aí tem o planejamento e controle de manutenção e tem a execução de manutenção. Então, acho que a maioria das empresas seguem essa mesma filosofia, né? Então, assim, a engenharia de manutenção é a que propõe, dimensiona desenhos, verifica projetos, traz o como fazer, traz toda a estratégia de manutenção. Isso passa para o planejamento de manutenção, que vai pegar essas informações, essas questões de engenharia, questões de projetos, melhorias, vai colocar isso na rotina, né? Fazer com que rode o plano de 52 semanas, as preventivas, as preditivas e tudo mais. E a execução propriamente dita vai fazer a mão na ferramenta, né? A mão na massa mesmo. Então, o papel da engenharia de manutenção é de suma importância para alimentar e dar suporte a esses 2 subsetores, né, da manutenção. Então, a gente tem essa missão aí de fazer, vamos pôr, de colocar as cartas, né, no jogo, né, para que o pessoal consiga, de uma forma mais assertiva, mexer no seu processo, melhorar a eficiência em si, né, da manutenção no dia a dia aí. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu costumo resumir, assim, para ser mais sucinto, às vezes, a engenharia de manutenção vem para melhorar o processo, enquanto o planejamento cuida da rotina, né? Mas quais ferramentas de gestão você hoje está no seu dia a dia aí? Por exemplo, análise de falha, FIMEA, enfim, RCM, o que no seu dia a dia você está sempre lidando com qual tipo de ferramenta de gestão? Se for analisar, a gente tem as ferramentas de análise de falha, ferramentas de análise de custo, de confiabilidade, né, que tem, igual assim, a engenharia de manutenção também ela pode ser, vamos pôr, desmembradas em outros 3 departamentos, vamos pôr assim, né, engenharia de confiabilidade, engenharia de investimento e engenharia de rotina.
Então, assim, você dá um suporte para esses 3 pilares dentro do seu processo, né? E ferramentas como FIMEA, RCM, análise de falha, isso aí acho que não é mais nem diferencial, né? Isso acho que é quase que uma coisa básica que, para existir hoje manutenção em grandes empresas ou em empresas que estão começando, acho que tem que ter essas ferramentas de gestões bem visualizadas e bem entendidas e utilizadas, né, difundidas entre todas as camadas aí da fábrica, né, vamos pôr assim. Uhum. Vamos para a gente começar a encerrar aqui. Eu queria perguntar, que é uma pergunta de praxe nossa aqui da Entrevista em Ação, que é o conselho, assim, qual conselho você daria para uma pessoa que está iniciando aí na área de manutenção, ou queira traçar uma carreira dentro dessa área, ou mesmo não na manutenção propriamente dito, mas na área, igual você falou, de processo, logística, ou industrial em si? Eu acho que primeira coisa é gostar do que faz, né? Ter também uma visão sistêmica, que às vezes o que a gente não consegue ver na faculdade, ou o cara não sai pronto para o mercado de trabalho, né? É muito diferente a questão da teoria com a realidade. Então, acho que, assim, primeira questão é ter uma visão sistêmica, acho que ter competência técnica também, e ter motivação e gosto pelo que faz. Acho que motivação é o maior talento do ser humano. Então, se o cara que está começando ou que queira mudar de área, ele tem que estar com gosto ou até uma obsessão por aquilo que ele quer fazer. Eu acho que isso alavanca bastante e seria um conselho, né, para o pessoal que está vindo. Acho que ter essa visão sistêmica e, claro, competência técnica e dedicação. E não para, né? A competência não para, né, Thiago? Você é black belt também, né? Eu não sei se você falou no início ali, mas não para, né? A gente está o tempo inteiro, continua estudando e buscando novos conhecimentos aí, que é o que você falou. Às vezes a faculdade, o teórico não entrega para a gente, né? A gente vai ter que viver em campo, vai ter que sentir na pele, né? Igual eu costumava, eu já tive a oportunidade de dar aula, né, também para curso técnico, eu sempre falava com os alunos, falou, ó, não é a faculdade que faz a pessoa, é a pessoa que faz a faculdade. Então, assim, se o cara quiser aprofundar, estudar por conta própria, correr atrás de treinamentos ou de especialização, isso tá na pessoa, né, não vai vir de fora para dentro, vai vir de dentro para fora, né. Então, assim, acho que esse é o grande conselho aí que eu acho que para essas novas gerações ou até para o pessoal que já está no mercado de trabalho ter essa visão aí. Então, acho que é de suma importância essa questão aí. Sem dúvida. Ó, Thiago, obrigado mais uma vez aí pela participação, por ter aceito o convite. Muito bom, muito boa. É bom que cada entrevista é de uma forma diferente. A sua foi bem, agregou bastante, ainda mais para misturar essas metodologias, essas áreas, né? Ter trabalhado em logística, em processo, em manutenção, e de repente ver que a gente consegue trazer a melhoria contínua para dentro da manutenção, enfim. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Obrigado a você aí, parabéns mais uma vez aí pela iniciativa do canal aí, que eu acho que é muito bom esse trabalho que você está fazendo aí. Show de bola. Valeu, obrigado, um abraço. Até mais.